Olá pessoal, na aula de hoje eu quero falar com vocês um pouco a respeito de quadriláteros, tá? Vamos falar tudo que você tem que saber a respeito de paralelogramos e um pouco também a respeito de trapézio, tá? Então eu separei algumas coisas que eu acho bem interessantes aqui que você tem que saber da parte teórica e mais tarde a gente vai ter uma aula de exercícios, tá? Eu vou mostrar como é que você faz para aplicar a teoria de hoje em questões. Então você não pode perder. Aproveita que você está aqui, se inscreve no canal e deixe seu like, porque eu tenho certeza que até a prova do Enem eu vou trazer muitas dicas que vão te ajudar a aumentar o seu desempenho. Eu sou Juliana Rezende, professora de matemática, e eu vou com você até a prova. Primeiro tipo que a gente vai ver aqui são os paralelogramas. O que você tem que saber? Porque ele não vai ficar te lembrando, tá? Sempre que a gente falar de um paralelogramo, já vai ficar subentendido que os lados opostos, eles são paralelos. Então, AD é paralela a BC e AB é paralela a DC. Então, vou colocar aqui, ó. AD é paralela a BC e AB é paralela a DC. Isso ele não vai te contar. Agora, tem algumas propriedades que vão ser muito importantes aqui também, que você tem que saber como é que funciona. Que propriedades são essas? Eu vou falar na ordem de importância, tá? A primeira coisa que você tem que saber, em qualquer paralelogramo, os lados opostos, além de serem paralelos, eles vão ser iguais. Então, vou colocar aqui, ó, os lados opostos, além de paralelos, são iguais. E como eu falei, ele não vai ficar te lembrando a definição. Ele vai simplesmente colocar lá no enunciado que a figura é um paralelogramo. Aí você tem que lembrar, nos paralelogramos, né, os lados opostos são paralelos. Essa primeira ideia aqui, gente, é uma das mais importantes, tá, que a gente vai usar o tempo inteiro. Agora, tem outras coisas que também vão aparecer bastante. E a segunda coisa é o seguinte, num paralelogramo, as diagonais, elas se interceptam no ponto médio. Entende? O que ele está querendo dizer? Se eu traçar as duas diagonais aqui desse paralelogramo, elas vão se interceptar. Só que isso não vai acontecer num ponto qualquer. Isso vai acontecer no ponto médio das duas. Ah, Ju, como assim? Vamos tentar entender aqui, ó. Vou vir aqui e vou traçar a diagonal AC. Depois eu vou vir aqui e vou traçar a diagonal BC. Confere. As duas diagonais se interceptaram num ponto. E esse ponto vai ser o ponto médio. Toma bastante cuidado, tá? Porque alguém vai olhar aqui e falar assim, ah, Ju, você está querendo me dizer que as diagonais são iguais? Não. Vai ter um caso em que o paralelogramo vai ter diagonais iguais, mas não é um caso genérico como esse, tá? Ninguém está te contando que AC é do mesmo tamanho de BC. O que eu estou te contando é, essas duas diagonais vão se cruzar no ponto médio. Então, esse pedaço vai ser do mesmo tamanho que esse, e esse pedaço aqui vai ser do mesmo tamanho que esse. É só isso que eu estou te contando, tá? Não estou te contando nada mais do que isso. Mas é extremamente importante que você saiba. Em qualquer paralelogramo, as diagonais vão se cruzar no ponto médio. Essas são as propriedades que a gente mais vai utilizar. Agora, tem outras que não são tão importantes assim e também que você consegue provar com uma certa facilidade. Essas também que são bem fáceis de provar, porque a gente prova usando congruência de triângulo. Mas tem outras aqui, ó, que a gente vai conseguir provar com facilidade caso seja necessário, tá? São duas propriedades que falam sobre ângulo. Elas falam o seguinte, em qualquer paralelogramo, os ângulos opostos, eles vão ser iguais. E sempre que eu pegar dois ângulos consecutivos, eles vão ser suplementares. Ah, Ju, não entendi nada. Eu vou escrever aqui e em seguida eu vou explicar, tá? Dá uma olhada. Peguei aqui um paralelogramo qualquer, tá? Ele não tem nada de especial. Então, peguei ali um paralelogramo qualquer e aí o que eu vou fazer? Eu vou provar isso, ó. Vou provar que os ângulos opostos são iguais e que os ângulos consecutivos, eles são suplementares. Como é que eu vou fazer isso? É bem simples, tá? Observe. Tem aqui um paralelogramo qualquer. Eu vou dar nome. Vou chamar esse ângulo aqui de alfa e vou chamar esse ângulo aqui de beta. O que a gente vai provar? Eu não sei quanto que vale nenhum dos dois. Mas a gente tem retas paralelas. E você não pode esquecer, sempre que tiver retas paralelas, você precisa lembrar da regrinha do Z. Eu vou prolongar esses dois lados. Lembrando, se você precisar disso, você pode recorrer à regrinha do Z para provar o que está escrito ali, tá? Mas a gente vai usar tanto essa ideia de que, pelo menos a de que os ângulos opostos são iguais, que você vai acabar guardando. Eu não sei exatamente quanto que vale esse ângulo, porém,
eu posso usar a regrinha do Z aqui, ó. Vê se faz sentido aí. Olha um Z aqui deitado, ó. Lembra aí? Os ângulos da pontinha do Z, eles são iguais. Esse ângulo que tá aqui, ó, ele vai ser beta. Ah, Ju, não entendi por quê. Regrinha do Z. Só que se esse ângulo é beta, esse ângulo aqui também vai ser beta, porque eles são opostos pelo vértice. Olha um outro Z aqui, ó. Aqui tem um outro Z. Os ângulos da pontinha do Z são iguais. Então, aqui também vai ser beta. O que que acontece? Em qualquer paralelogramo, os ângulos opostos vão ser iguais. E se eu fizer esse ângulo mais esse, ó, entenda, eu não faço ideia de quanto vale nenhum dos dois, mas os dois juntos tem que dar 180. Então, por isso que eu escrevi. Aqui tá, ficou até errado, né? Num paralelogramo, os ângulos opostos são iguais e os ângulos consecutivos são suplementares, ou seja, a soma deles tem que dar 180. Vai ser sempre desse jeito, tá? Independentemente de que paralelogramo a gente estiver trabalhando. Agora, ele pode pedir algumas coisas. Por exemplo, ele pode pedir para calcular área de paralelogramo. É bem fácil calcular área de paralelogramo. É só você fazer ali base vezes a altura. Ah, Ju, mas quem que vai ser a base? Gente, você escolhe quem vai ser a base. O detalhe é que uma vez escolhida a base, a altura é a distância entre as bases. Então, na maior parte das vezes, a dificuldade que você vai ter vai ser justamente para descobrir quanto que vale essa altura. Porque alguém pode falar, ah, Ju, já sei. É esse, por exemplo, se eu escolher esse lado aqui para ser a base, isso aqui vai ser a altura. Não, a altura tem que ser perpendicular. Então, aqui, ó, a altura tem que formar 90 graus. Então, seria algo mais ou menos desse jeito que está aqui, ó. Ah, Ju, como é que eu faço para descobrir essa altura? Depende. Ele pode te dar algum ângulo, ele pode te dar alguma informação que faça com que você, por exemplo, possa usar um teorema de Pitágoras. Então, vai depender da situação, tá? Mas o mais comum é ele te cobrar um paralelogramo notável. Um paralelogramo que seja especial. Como assim? Um quadrado, um losango, um retângulo. Esses paralelogramos, eles vão ser bem especiais. E além dessas propriedades que eu coloquei aqui, eles vão ter outras propriedades que vão ser específicas. Mas se aparecer um paralelogramo comum como esse, caso você tenha que descobrir quanto que vale a área, você vai fazer base vezes a altura. Lembrando, vou até escrever aqui, a altura é a distância entre as bases. Se você quiser um resumo aí, ó, você pode dar um print aí na tela. Lembrando que essas 4 propriedades aqui, ó, que tem 4, tá? Eu escrevi uma só, mas é porque são 2 coisas aqui. Essas 4 propriedades vão valer para qualquer paralelogramo. Agora a gente vai especificar. Vamos falar de cada um dos paralelogramos especiais para vocês verem como é que funciona, tá? Retângulo é todo paralelogramo que tem 4 ângulos de 90 graus. Todo paralelogramo que tiver 4 ângulos de 90 graus vai ser um retângulo. Aí tudo aquilo que a gente viu vai valer aqui. As diagonais, elas vão se cruzar, né, no ponto médio. Os lados opostos vão ser iguais. Se eu pegar 2 ângulos consecutivos, a soma deles tem que dar 180. 2 ângulos opostos vão ser iguais. Então, tudo aquilo que a gente viu vai valer, tá? Inclusive, o caso das diagonais. Se eu traçar as 2 diagonais ali, elas vão se cruzar no ponto médio. A diferença aqui é que o retângulo vai ter uma propriedade a mais. E que propriedade a mais é essa? Aqui a gente fala que num retângulo, as diagonais, elas são iguais. Então, você vai colocar aí para mim, tá? Isso aqui é exclusivo do retângulo. As diagonais são iguais. E é bem fácil, galera, mostrar isso e entender o motivo disso. Por exemplo, imagina que eu chamo esse lado aqui de B. Esse lado aqui vai ter que ser B também, porque os lados opostos, eles são paralelos e iguais. Se eu chamar esse lado aqui de C, esse lado aqui vai ser C também. O que eu vou fazer agora? Eu vou traçar as diagonais. Vou traçar primeiro aqui uma delas, tá? Confere aqui comigo. Imagina que eu venho aqui e traço essa diagonal AC. Eu quero que você entenda que aqui a gente formou um triângulo retângulo, ó. Cateto B, cateto C. Se eu soubesse, né, os valores desses catetos, daria para eu descobrir ali quanto que vale aquela hipotenusa que está vermelha. Mas eu quero que você guarde só os catetos. Um cateto mede B, o outro cateto mede C. Eu vou apagar aqui por um instante essa diagonal e vou traçar a outra diagonal. E aí eu quero que você veja o que aconteceu. Aqui eu tenho um outro triângulo. Esse cateto vale B, esse cateto vale C. Aqui, ó, eu vou ter outra diagonal. Mas tenta entender, são os mesmos catetos, então a hipotenusa tem que ser a mesma. Por isso que em todo retângulo as diagonais vão ser iguais. Ah, Ju, em qualquer paralelogramo? Não, isso só vai acontecer
se o seu paralelogramo tiver 4 ângulos de 90 graus, ou seja, se ele tiver 4 ângulos retos, tá? Aí observe, lembra que em qualquer paralelogramo as diagonais se cruzam no ponto médio? Aqui não é diferente, aqui vai ser ponto médio. Esse pedaço vai ser igual a esse. Se eu chamar aqui de A, aqui vai ser A. Aí essa hipotenusa vai medir 2A, mas como é um retângulo, a outra também vai ser 2A. Então, esse pedaço também vai ser igual a esse. Aqui vai ser A, aqui vai ser A. E aqui é ponto médio. Onde que eu quero chegar, tá? Só vai dividir em 4 partes iguais assim, se o seu paralelogramo tiver 4 ângulos de 90 graus. Aí daqui sai uma coisa que a gente já viu há bastante tempo. Sai uma coisa que é extremamente importante, que eu não sei se você vai se recordar, mas se você não lembrar, você vai anotar aí, tá? Que é o seguinte, eu quero que você foque agora para mim só num triângulo aqui, ó. Vou pegar aqui um triângulo retângulo. Confere. Quero que você olhe para esse triângulo que eu vou tracejar aqui, ó. Esse triângulo é um triângulo retângulo. Esquece o resto, tá? A hipotenusa desse triângulo retângulo mede 2A. Esse segmento DM, ele sai do vértice e ele vai até o ponto médio do lado oposto. Segmento que sai do vértice e vai até o ponto médio do lado oposto, a gente chama de mediana. Então, segmento sai do vértice, vai até o ponto médio do lado oposto, a gente tem ali uma mediana. O que a gente aprende a respeito disso? A gente aprende que num triângulo retângulo, a mediana relativa à hipotenusa vale a metade dela. Esse lado aqui mede 2A, a mediana relativa à hipotenusa vale A. Quando eu falei sobre isso, eu falei assim, gente, agora não dá para eu explicar o motivo, mas mais tarde, quando a gente falar de quadrilátero, eu consigo voltar. Então, é isso que eu quero que você saiba, tá? Num retângulo, a gente sabe que as diagonais elas são iguais. Por isso que gera esse detalhe. E aí você vai anotar isso para mim, eu vou escrever aqui. A mediana relativa à hipotenusa vale a metade dela. Isso, gente, pode te salvar numa questão de geometria, tá? Muita gente esquece desse detalhe e aí às vezes não consegue resolver um problema. Você vai anotar aí para mim, ó. A mediana relativa à hipotenusa mede a metade da medida desta. Como é que a gente faz para calcular a área? A área de retângulo também, gente, é base vezes a altura. A única vantagem, né, e que é uma vantagem considerável, é que quando você escolher um lado para ser a base, automaticamente o outro vai ser a altura. Porque lembra, a altura é a distância entre as bases. Então, a área aqui vai ser B vezes C. Ou seja, é um lado vezes o outro. Comprimento vezes largura, base vezes altura, aí fica do jeito que você quiser guardar aí, tá? Mas não esqueçam de colocar essa informação aqui, porque como eu disse, isso aqui pode te salvar numa questão de geometria. Eu vou deixar vocês tirarem um print aí, porque eu acho que é um resumo bacaninha, tá? E vamos falar do próximo, que é o losango. Losango é todo paralelogramo que tem 4 lados iguais. Ah, Ju, tem 4 ângulos de 90? Não necessariamente. Para ser um losango, tem que ter 4 lados iguais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar ali que os 4 lados são iguais, tá? Por exemplo, se eu chamar esse lado aqui de L, esse lado aqui vai ser L, aqui vai ser L e aqui também vai ser L. Assim como todo paralelogramo, aqui a gente vai ter 2 diagonais. A gente vai ter o que a gente vai chamar de diagonal maior e diagonal menor. Ah, Ju, elas vão ser iguais? Não, gente. Para as diagonais serem iguais, o paralelogramo tem que ter 4 ângulos de 90 graus, o que não é o caso aqui. Então, vou vir aqui e vou traçar as 2 diagonais, ó. Vou traçar essa diagonal que nós vamos chamar de diagonal maior e vou traçar aqui a diagonal menor. Tracei as 2 diagonais. O que a gente sabe? Em qualquer paralelogramo, as diagonais se cruzam no ponto médio. Ah, mas elas não são iguais. Não importa. As diagonais sempre vão se cruzar no ponto médio. Então, esse pedaço é do mesmo tamanho que esse e esse pedaço aqui é do mesmo tamanho que esse. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que aqui as diagonais elas vão ter algumas propriedades. Na verdade, o losango vai ter algumas propriedades bem específicas. O que você vai ter que saber? Primeira propriedade aqui, as diagonais são perpendiculares entre si e eu vou te provar isso. E a outra ideia aqui é que as diagonais são bissetrizes. A gente vai trabalhar bastante essa ideia, então eu acho que você vai acabar guardando a lógica, tá? Mas eu vou te mostrar o motivo, que é bem simples, envolve o que a gente já estudou a respeito de triângulos e é bom que a gente dá uma recordada nisso aí. Eu quero pensar aqui por etapas, tá? Por exemplo,
eu quero que você olhe para esse triângulo que eu vou tracejar aqui de laranja. Esse triângulo que eu estou tracejando de laranja, gente, não é um triângulo qualquer. Por que que ele não é um triângulo qualquer? Porque ele é um triângulo isósceles. Aqui é L, aqui é L. Lembra aí, triângulo isósceles tem dois lados iguais e os ângulos da base são iguais. Se esse lado é igual a esse, DB vai ser a base. Então, se eu chamar esse ângulo aqui de alfa, esse ângulo aqui vai ter que ser alfa. O que mais que a gente pode pensar? Esse lado que está aqui é a base. Esse segmento AM, ele sai do vértice e vai até o ponto médio do lado oposto. Gente, segmento que sai do vértice e vai até o ponto médio do lado oposto, a gente chama de mediana. O que acontece é que num triângulo isósceles, a mediana relativa à base não é só mediana. Vai ser mediana, altura, bissetriz e mediatriz. Então, se vai ser bissetriz, vai dividir esse ângulo aqui ao meio. Se eu chamar aqui de beta, aqui vai ser beta. Se vai ser altura, quer dizer que vai ser perpendicular aqui, ó. Então, vai formar 90 graus aqui, ó. Tá, mas e aí? E aí que agora eu quero pegar um outro triângulo. Eu quero que você olhe para esse triângulo que eu vou tracejar aqui de verde. Esse triângulo que está aqui também vai ser um triângulo isósceles. A base dele vai ser o lado AC. De novo, triângulo isósceles, a altura, a mediana, a bissetriz, a mediatriz, todo mundo coincide. Esse lado AC aqui vai ser a base. Se aqui vale beta, aqui também vai ser beta. Aqui vai ser perpendicular e vai ser bissetriz. Então, esse ângulo aqui vai ser alfa. Só que lembra aí para mim, em qualquer paralelogramo, os ângulos opostos são iguais. Esse ângulo aqui mede 2 beta. Esse aqui de baixo também mede 2 beta. Então, aqui, ó, também vai ser beta. Esse ângulo todo mede 2 alfa. Então, aqui tudo vai ser 2 alfa. É lógico que você não tem que ter esse trabalho todo que eu tive, né? Se você guardar as propriedades, já está de bom tamanho. Em todo losango, as diagonais vão ser perpendiculares e vão ser bissetrizes, ó. Divide um ângulo ao meio, divide um ângulo ao meio, divide um ângulo ao meio e aqui também. E elas se cruzam formando o ângulo de 90 graus. Isso facilita demais, gente, porque a gente pode, por exemplo, usar um teorema de Pitágoras. Se ele te der algum ângulo, você pode usar seno, cosseno, tangente. Pode ser que ele te dê um triângulo especial que tenha 30, 60, 90. Então, tem muita coisa que vai dar para a gente fazer aqui pelo fato das diagonais serem perpendiculares entre si e delas serem bissetrizes. Como é que a gente faz para calcular a área de losango? Se você quiser, lógico, você pode fazer base vezes altura. Só que eu já conversei isso com vocês. Calcular a altura de um losango nem sempre é uma tarefa fácil. Então, uma outra possibilidade, né, é a gente pensar aqui nas diagonais. Esse segmento AC, eu vou chamar de diagonal maior, Dzão. E a diagonal DB, eu vou chamar de diagonal menor, Dzinho. Uma outra maneira de você calcular a área é fazendo diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. De onde que vem isso, gente? É bem simples, tá? Quando você traça as duas diagonais desse losango, você divide o seu losango em 4 triângulos retângulos. O que acontece é que esses 4 triângulos retângulos são idênticos, ó. Eles têm os mesmos catetos e, obviamente, têm a mesma hipotenusa, então eles são iguais. Uma outra maneira de você calcular a área é você calcular a área de um triângulo retângulo e multiplicar por 4. Se você fizer isso, dá no mesmo que usar essa fórmula que está aqui. Então, área de losango, a gente pode pensar que é diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. O que eu quero que você guarde? As duas propriedades exclusivas do losango, a definição, porque ele não vai te contar, ele vai simplesmente colocar assim, ABCD é um losango. Você vai ter que lembrar, se é losango, tem 4 lados iguais. Então, a definição, as duas propriedades e a fórmula aqui para você calcular a área. Quem quiser tirar um print, tira o print aí da tela, porque eu vou mostrar agora o terceiro e último paralelogramo especial, que é o quadrado. E o quadrado, você vai perceber que ele é uma mistura do losango com o retângulo. Quadrado é todo paralelogramo que é retângulo e losango ao mesmo tempo. Ah, Ju, como assim? Ele é um losango. Se ele é um losango, ele vai ter 4 lados iguais. Mas ele também é um retângulo. Se ele é um retângulo, ele vai ter 4 ângulos de 90 graus. Todas as propriedades de um paralelogramo vão valer aqui. O quadrado, os lados opostos, além de paralelos, são iguais. As diagonais vão se cruzar no ponto médio. Se eu pegar 2 ângulos opostos, eles vão ser iguais. Se eu pego 2 ângulos consecutivos, eles vão ser suplementares. Só que, como ele é um retângulo, ele vai seguir a propriedade exclusiva do retângulo. Como no retângulo as diagonais são iguais,
No caso de um quadrado, as diagonais vão ser iguais também. Mas o quadrado também é um losango. Como ele é um losango, as diagonais vão ser bissetrizes e elas vão ser perpendiculares entre si. Então, confere. Vou traçar aqui a diagonal AC. Inclusive, a gente sabe quanto que vale essa diagonal, porque, na verdade, é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Se aqui é L e aqui é L, aqui vai ser L raiz de 2. Vou traçar outra diagonal. Essas duas diagonais, elas vão ser iguais, porque ele é um retângulo, mas elas vão ser bissetrizes. Agora, cuidado, elas só são bissetrizes porque os 4 lados são iguais, tá? Num retângulo comum, as diagonais não são bissetrizes. Então, aqui vai ter um ângulo de 45 graus, aqui também vai ter um ângulo de 45 graus, e assim por diante, tá? E também, elas vão ser perpendiculares entre si, né? Afinal de contas, em qualquer losango, as diagonais se cruzam formando 90 graus. Então, aqui, ó, 4 ângulos de 90, tá aí. Resolvido o nosso problema, tá? Agora, o que que acontece? Esse pedaço é igual a esse. Observa, são 4 triângulos retângulos isósceles, né? A gente consegue descobrir quanto que vale cada pedacinho ali, porque, afinal de contas, é um triângulo especial. Você consegue pensar em várias situações. Maneiras de você, por exemplo, calcular a área desse quadrado. Você pode pensar que é base vezes altura, ou seja, lado vezes lado. Então, vai ser lado ao quadrado. Só que alguém pode olhar e falar assim, Ju, mas o quadrado é um losango, né? A área de losango, a gente faz diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Se eu quiser fazer isso aqui, eu posso? Claro que pode. A diferença é que, como se trata de um quadrado, as diagonais vão ser iguais. Então, não sei se isso vai te ajudar. Mas uma outra maneira de você calcular a área de quadrado é fazer diagonal vezes diagonal sobre 2. Como as diagonais são iguais, você pode pensar que é diagonal ao quadrado dividido por 2. Se você desenvolver isso, você vai chegar nesse resultado, que é L ao quadrado. Mas aí vai ficar a seu critério. É porque, às vezes, ele te dá a diagonal e te pergunta quanto que vale a área. É uma possibilidade. Não acho que seja vantajoso decorar isso, não. O que eu gostaria é que você entendesse. Como o quadrado é um losango, eu posso calcular a área do quadrado da mesma maneira que eu calculo a área de losango, tá? Segundo quadrilátero aí que a gente vai ter que estudar é o trapézio. O que é o trapézio? Trapézio é todo quadrilátero que possui um único par de lados paralelos, tá? Repara, por exemplo, imagina que isso aqui seja um trapézio. AB e DC são paralelos. AD e BC não são paralelos. E aí o que acontece? Esses lados paralelos, imagina, AB é paralelo a DC. Então, AB e DC são as bases do trapézio. E os outros dois lados, hein? Os lados não paralelos, a gente pode chamar simplesmente de lados não paralelos ou então de lados transversos. Então, observa, ó. AD e BC são os lados não paralelos ou transversos. Tá aí, ó. Lados não paralelos ou transversos, como você preferir. O que você tem que saber aqui? Propriedade assim muito específica sobre ângulo, eu não acho que você tem que ficar decorando, tá? Porque a gente pode fazer ali, como tem retas paralelas, você pode usar regrinha do Z. Eu quero que você saiba coisas mais interessantes aqui. Por exemplo, como é que você faz para calcular área de trapézio? Aqui eu vou chamar de base maior, aqui eu vou chamar de base menor. Para você calcular a área de um trapézio, você vai fazer assim, ó. A área de trapézio vai ser base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Quem que é essa altura? É a mesma ideia do paralelogramo, tá? A altura de um trapézio é a distância entre as bases. Então, é a distância entre as bases. Tá, e como é que eu faço para descobrir essa distância entre as bases? Depende. Às vezes vai ser um teorema de Pitágoras, às vezes vai ter que usar algum recurso de trigonometria. O que você tem que entender é como é que funciona. Esse segmento que está aqui representa a distância entre as bases. Mas como as bases são paralelas, na verdade, tanto faz onde você vai traçar essa altura. Por exemplo, se eu traço a altura aqui, vai ser H. Mas se eu traço ela aqui, ó, também vai medir H. Inclusive, se eu resolver traçar ela do lado de fora do triângulo. Ah, Ju, mas faz sentido? Faz sentido, sim. Se eu quiser deixar a altura aqui do lado de fora, ó, vai ser H do mesmo jeito. Muita gente acaba esquecendo isso, mas aí não importa, tá? Na verdade, onde você quiser traçar a altura ali, vai ter que dar certo. E vocês vão ver na aula que vem que isso aqui vai ser um dos recursos que a gente mais vai utilizar.
uma das coisas que mais vai surtir efeito na hora de resolver problema envolvendo trapézio consiste em você traçar as duas alturas que saem dos vértices da base menor. A hora que você traça aquilo ali, você divide o seu trapézio em figuras que são bem conhecidas, ó. Isso aqui é um triângulo retângulo, isso aqui no meio é um retângulo, isso aqui é um outro triângulo retângulo. E aí, dependendo das informações que você tiver, você vai conseguir resolver problema. Eu vou mostrar um exemplo para a gente fechar. E aí, na aula que vem, a gente vai trabalhar outras coisas, tá? Como é que você faz para calcular a base média de trapézio, a mediana de Euler, algumas coisas que são um pouco mais específicas. Mas primeiro, eu vou te mostrar aqui um exemplo para a gente finalizar a nossa aula de hoje, tá? Questão bem típica de trapézio, tá? Ele te dá o trapézio, te dá algumas informações. Ele poderia te perguntar quanto que vale a área, mas não é isso que ele quer. Ele quer saber quanto que vale esse lado BC, que é um dos lados transversos, ou seja, um dos lados não paralelos do trapézio. O que você vai fazer? Procedimento padrão da resolução de qualquer questão de geometria. Você vai colocar na figura as informações que ele te deu. Ele contou que AB mede 4, coloca aqui. Falou que DC mede 1, coloca aqui também. E aí ele contou que a altura desse trapézio vale 2 raiz de 3. Lembra, a altura é a distância entre as bases. Um dos recursos que a gente mais vai utilizar aqui é traçar as duas alturas que saem dos vértices, né, da base menor. Então, vou fazer isso. Dá uma olhada, ó. Traça aqui a altura que sai do vértice D e traça aqui a altura que sai do vértice C. Ao fazer isso, você divide o seu trapézio em 3 figuras conhecidas. Eu quero descobrir quanto que vale o lado BC. Repara que o lado BC faz parte de um triângulo retângulo. Então, eu posso, por exemplo, usar o teorema de Pitágoras ali. Só que, para isso, eu tenho que ter algumas informações. E tem algumas coisas que a gente sabe. Por exemplo, aqui mede 2 raiz de 3. Então, aqui também mede 2 raiz de 3. Eu quero descobrir quanto que vale o BC. Se eu soubesse quanto que vale esse pedacinho aqui, ó, resolveria o meu problema. O detalhe é que dá para descobrir quanto que vale aquele pedacinho. Por que que dá para descobrir isso? Porque eu tenho ali um ângulo. Eu não sei se você se recorda, mas aqui tem um ângulo de 60, aqui tem um ângulo de 90. Aqui, ó, vai ter um ângulo de 30. Para quem não se lembra aí, aquilo ali é um triângulo 30, 60 e 90. Como é que funcionam as coisas num triângulo assim? Vou chamar essa hipotenusa aqui de 2A. O cateto oposto ao ângulo de 30 vale a metade da hipotenusa. Então, é A. E o cateto oposto ao ângulo de 60 vale a metade da hipotenusa multiplicado por raiz de 3. Se você tem um pouquinho de facilidade aí, você já sabe quanto que vale o A. Ah, Ju, isso eu não consegui enxergar. Você resolve essa equação. A raiz de 3 é igual a 2 raiz de 3. Então, o que que vai ser o A? 2. Então, acabei de descobrir que esse pedacinho aqui vale 2. Ah, Ju, mas e daí? E daí que esse pedaço aqui vale 1. Você pode olhar e falar assim, ah, não parece não. Gente, os desenhos eles não são feitos em escala, tá? Então, pensa comigo. Tudo vale 4. Se esse pedaço vale 2 e esse pedaço vale 1, já tem 3. Então, esse pedaço final aqui vai valer 1. Para poder descobrir quanto que vale o x, é só usar o teorema de Pitágoras. Confere. X ao quadrado vai ser igual a 1 ao quadrado mais 2 raiz de 3 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual a 1 mais. Esse quadrado vem tanto para o 2 quanto para o raiz de 3. 2 ao quadrado é 4, raiz de 3 ao quadrado é 3. Então, x ao quadrado vai ser 1 mais 12. X ao quadrado vai ser igual a 13. O que vai ser o x? Raiz quadrada de 13. E está resolvido o seu problema, né? X vai ser igual a raiz quadrada de 13. Como 13 é um número primo, não tem muito que a gente possa fazer ali. Você vai deixar a resposta desse jeito. Dúvidas que podem aparecer. Ju, engraçado, não era para esse pedaço ser do mesmo tamanho que esse, não? Não! Não, tá, gente? Vai ter um caso especial que isso vai acontecer, que é quando o seu trapézio é um trapézio isósceles. Mas isso é tema para a nossa próxima aula. Nós vamos falar como é que funciona quando o trapézio é isósceles. Aí esses dois pedacinhos ficam iguais. Num contexto normal, isso não acontece, tá? Para acontecer, o trapézio tem que ser um trapézio isósceles. Mas como eu falei, a gente vai ver isso na aula que vem. A gente tem muito detalhe ainda para falar a respeito de trapézio, mas na próxima aula. Vou falar sobre base média, mediana de Euler, esses trapézios especiais, né? O trapézio retângulo, o trapézio isósceles, são trapézios que vão ser um pouco mais fáceis para a gente lidar. Mas isso aí, como eu falei,
vai ficar para o nosso próximo encontro. Eu espero que vocês tenham entendido essa parte toda de quadrilátero que trabalhou aqui hoje. Não percam a próxima aula, porque eu vou fechar essa parte de trapézio. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu faço questão de voltar para te ajudar. Um abraço e até o nosso próximo encontro.